Salmo 81, 11, eu tenho um recado abençoado aí, né? Em nome de Jesus. E o título da mensagem é: todo erro tem que ter um grande arrependimento. Todo erro tem que ter um arrependimento. Você cometeu um erro, você tem que se arrepender. Você cometeu um erro, você tem que pôr a mão na consciência e você tem que se arrepender. Muitos cometem erros e não se arrependem. Tem gente que comete certos erros e até se arrepende, mas outros não. Se você olhar para a minha mão aqui, igual a sua, com 5 dedos, é o normal, né? Mas você vai ver que esse dedo aqui é o maior, que é o normal. Não sei se o seu é igual ao meu. Aí, vai que o seu aqui é o menorzinho, né? Mas tem gente que comete erros assim, ó, desse tamanho. Deixa para lá. Comete assim. Comete desse tamanho aqui. Meu Deus, eu quero que o Senhor me arrependa, que o Senhor me perdoe. Eu estou arrependido. Porque para ela esse erro aqui é estrondoso, ele é terrível. Para ela é muito grande. Mas se ela comete esse aqui, ela diz: se o Senhor quiser me perdoar, esse aqui ela nem pede. Olhando bem, ele é o menor de todos. Esse você não se arrepende. Mas não há erro na vida que você venha cometer, que você não tenha que se arrepender. Todo e qualquer erro que você cometa, você tem que pedir perdão a Deus, você tem que se arrepender. Todo e qualquer erro, você tem que se arrepender. Mas o que eu fiz, o que eu falei, o que eu pratiquei, é coisa muito simples, é banal, não faz muita coisa assim, pastor, não faz nem cócega. Você tem que se arrepender. O pior é quando nós não nos arrependemos. E nós vamos falar aqui algumas coisas a respeito disso, porque às vezes você não se arrepende por causa do orgulho. O orgulho é uma desgraça, ele é uma praga. Às vezes você está numa posição, e essa posição que você vive não deixa você se arrepender, se humilhar. Você diz: eu não vou me rebaixar a esta pessoa de jeito nenhum. Eu não vou até ela, não vou ligar, eu não vou lá, eu não vou dar esse gostinho para ele, eu não vou dar esse crédito, não vou dar esse ponto para esta pessoa. É tudo que ele quer. O orgulho, que a palavra de Deus nos ensina, diz que precede a queda, adianta. Não importa o erro, o tamanho do erro. Nós estudamos a mensagem do Salmo 81 esses dias atrás, mas vamos estudar aqui o versículo 11 e o 12, em cima desse título da mensagem: todo erro tem que ter um arrependimento. Isso seja eu cometendo erro, seja você cometendo erro, seja quem for, cometeu um erro, você tem que estar certo, ciente de que você cometeu o erro, e mais do que depressa se arrepender. E se eu não me arrepender, porque tem a parte do arrependimento que você faz direto a Deus, e na possibilidade, acaso de você ter que ir direto à pessoa, você tem como ir ter com a pessoa e você falar com ela: olha, fulano, eu fui cabeçudo, eu fiz o que não devia, eu menti a seu respeito, eu prejudiquei você, eu te atrapalhei,
eu destruí o nosso casamento, destruí a nossa família, eu é que destruí a empresa, eu é que destruí a igreja, eu é que destruí você. Tem pastor que destrói membro de igreja. Às vezes o pastor está ali, né, sendo bonzão. Não estou aqui para criticar a igreja, falo até da nossa própria igreja. Falo da nossa própria igreja, porque isso também acontece no nosso meio, infelizmente. Pastores que às vezes prega tanto a palavra, e depois comete aquele erro que ele diz para ninguém cometer. Eu mesmo, teve um pastor que uma vez ele falava tanto para mim: oh irmão, palavra de Deus, santidade, amor à obra de Deus, amor a Deus acima de tudo, a igreja da graça, obra de Deus, igreja da graça, obra de Deus, igreja da graça, amor e tal. E esse pregador aprontou, fez o que fez, dividiu a igreja, e dividiu até que não devia dividir, enfim. Esse aí, os membros que estavam ali sentados, ouvindo, assistindo o seu culto, ele tem que chegar perto da igreja amanhã e falar: pessoal, eu errei, eu falei tanto para vocês não fazerem, e eu fiz. Eu sempre falei para vocês nunca traírem a igreja, e eu traí. Falei para vocês nunca saírem da igreja, e eu saí. Todo erro cometido tem que ter o arrependimento, porque Jesus diz: ai daquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos. Tem muita gente afastada, desviada do caminho de Cristo por causa do erro de outros. Então o livro de Salmos, capítulo 81, versículo 11, diz assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Então esse é um dos maiores erros que o homem possa cometer: deixar de ouvir Deus para ouvir quem ela quer ou quem ela acha que é bom. Quando eu falei isso aqui, algo parecido na igreja, tempo atrás que eu preguei o Salmo 81, o caso de Adão e Eva, os dois seres humanos que estavam na terra, um conversava com o outro e com Deus, mas o homem, um dia a mulher achou que deveria ouvir a voz de outro que não era do marido nem de Deus. O que aconteceu? Veio o pecado no mundo, veio a queda do homem, veio a desgraça. E o triste é que quando Deus disse assim: quem falou com você? Quem te disse que estava nu? Em vez de ele assumir o erro, ele já jogou o erro para a mulher. A mulher que tu me deste como companheira, ela falou comigo, ela que me mostrou. Quem mostrou para a mulher? A serpente mostrou para mim, e assim por diante. Mas se não tivesse dado ouvido, não teria caído. Como eu preguei aqui na outra vez, a maior parte da queda das pessoas, seja na fé, seja numa empresa, seja familiar, seja conjugal e etc. As pessoas geralmente caem porque deixam de ouvir o que é certo, a verdade, para ouvir aquilo que parece ser certo. Parece. Que às vezes a pessoa nos traz uma coisa que olhando assim, você diz: não é que esse negócio é bom? Não é que tem um jeitinho? E você vai e dá ouvido, e amanhã você vive as consequências. Aí você vai ver, depois que perdeu, a besteira que você fez. Então Deus, ele diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Às vezes, como eu disse, pastores que não deveriam, caem por ouvir a voz dos outros. Por que não faz as coisas
na presença de Deus, e se Deus não falar, você permanece do jeito que está, pastor, obreiro e membro da igreja. Você vai lá e diz: Senhor, fala comigo. Tá bom, orou a Deus, a resposta não veio. Não veio, meu irmão, aguarda. Eu pregaria para vocês hoje aqui o Salmo 40. Eu ia explicar: eu esperei com paciência no Senhor, para tirar toda a dúvida do esperei com paciência, porque muita gente fica esperando desse jeito, e o esperar aqui não é ficar sentado, o esperar é ter a confiança. Então eu pregaria para vocês sobre isso hoje. O esperar é ter confiança, certeza. Você sabe que de Deus vem a resposta, por isso você está no Senhor. Esperar, ter a confiança nele, saber que ele não falha. Você orou, falou com Deus, a resposta virá pela palavra, a resposta virá num culto, mas na palavra, a resposta virá numa canção que foi tirada da palavra. Deus vai falar com você. Você está até no sonho, Deus pode falar também, mas mediante a palavra, Ele vai te responder. Mas você parece que está apressado, quer tomar uma decisão depressa, e toma a decisão sem receber a orientação de Deus. Você pega e diz: não, o que fiz está feito, o que fiz está feito, e pronto, acabou. Aí geralmente tomamos a decisão porque somos o manda-chuva, somos os poderosos, e o que fiz está feito, o que fiz porque sou tal. Cuidado, você vai entender aqui. Diz a palavra, vamos ver: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Você não queria Deus contigo naquela decisão. Eu estou estudando, eu falei com o pastor, que eu estou estudando, mastigando o Salmo 81. Estou mastigando, e não engulo, só fico mastigando, que está gostoso. Deus está dizendo: vocês não me ouviram, e nem me quiseram em vossas decisões. Você estava para tomar uma decisão, comprar, fazer, caminhar, mas você não quis que eu andasse contigo. Cuidado, hein? Você foi lá no médico, e o médico disse: você tem que fazer caminhada. Esses dias aí eu fui lá na doutora lá, falei: doutora, eu quero emagrecer aí, quero comer pouco. Ela falou para mim: só tem que caminhar. Mas para caminhar você tem que ter o aval do médico, para saber se está ok, está tudo direitinho, não tentar a Deus, e etc. Você diz: não, deixa comigo. Deus não está caminhando com você. Tem gente que caminha e dá um treco aí, o coração para. Você não quis caminhar com Deus. Não, mas eu orei para Jesus caminhar comigo. Se Deus estivesse contigo na caminhada, Ele faria você não caminhar. Se você tivesse chamado Deus para Deus estar contigo na academia, quem sabe Deus não deixaria você nem fazer inscrição, ou Deus permitiria você fazer inscrição, e assim sucessivamente. Você não me quis, não quis que eu estivesse com você no casamento, no trabalho, na hora de assinar o contrato, na hora de estar com a sua família. Você não me quis. Aí vem aquela mensagem que eu preguei: você não me buscou para estar aí. Se você não me ouve, não me quer aí contigo, então Deus toma uma decisão: pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Você não quer ouvir Deus, você não quer que Deus esteja contigo, até porque Deus não vai caminhar naquele lugar, não é verdade? Deus não vai estar contigo naquele lugar, Deus não vai concordar com você naquele lugar, fazendo aquilo, Deus não vai estar. Já que você não quis Deus, não quis ouvir Deus, Deus diz: eu vou lhe entregar a voz do teu coração,
Mas como é que é o coração do homem? Bem forte. Enganoso. Então Deus diz: eu os entreguei o desejo dos seus corações. O coração do homem é enganoso. Você vai viver no engano. Você não quer ouvir Deus, Deus não erra. Você não quer Deus por perto, Deus jamais vai deixar você errar, tropeçar. Você não quer. Então Deus diz: eu os entreguei ao desejo do coração. Você tem desejos, vontades, mas o coração do homem é enganoso. Ele pode desejar coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Por isso disse o salmista: a minha vontade é a vontade de Deus, o meu desejo é o desejo de Deus. Deus diz: não me ouvem, não me querem, então parabéns, fique no seu desejo, tudo aquilo que o seu coração quer. O que acontece? Você começa a tropeçar, começa a ter problemas na vida, e você diz: puxa vida, eu sou crente, eu frequento a igreja A, B, Y, Z, e a minha vida é essa tristeza. Por quê? A resposta está aqui, Deus fala com a gente. Deus diz: você está vivendo os seus desejos. Às vezes nós falamos assim: mas o que fiz eu senti no coração. No seu coração, o que não foi o que Deus colocou, mas o seu desejo, a sua vontade. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Eu acho que o que eu estou fazendo aqui é certo, porque inclusive o meu pai, eu lembro quando meu avô disse para o meu pai, lembro também de quando meu pai falou comigo e assim por diante: meu irmão, você vai quebrar a cara. Se os nossos conselhos fossem bons, se o conselho do homem fosse bom, vamos ser sinceros aqui, o mundo não estaria na situação que está. Igual o exemplo que eu dei aqui, você vai no estádio de futebol, está lá lotado lá, cheio de gente na arquibancada, na cadeira tal e cadeira tal. Quem estão sentados ali naquelas cadeiras? Quem? Os torcedores mesmo? Ou os técnicos? Não são torcedores, são técnicos. Se tem 40 mil torcedores, são 40 mil técnicos, porque cada um tem uma opinião. Já pensou? Se cada um, não, ele tem que fazer isso, e o outro, não, ele tem que fazer aquilo. Se todo jogador tivesse que seguir a orientação de cada um ali, como é que ia ser? Ou se cada um tivesse que dar um jeito, ou se cada opinião daquela fosse boa, o time dele jamais perderia. Eu fico vendo esses comentaristas aí. Não, tem um comentarista aí, irmão, na televisão, que a gente não vai falar o nome dele, que é falta de ética de falar, e até chato, né? Está sendo gravado, vai ao ar, mas alguém já sabe quem é aqui, que Deus me livre. Acho que ele calado, acho que ele ganha mais, o time dele com ele calado ganha mais. É um time grande de São Paulo, que ele é torcedor. Ele calado é melhor, porque ele fala cada besteira que Deus me livre, ele se acha o tal, mas ele sempre está lá falando: que se fosse eu, se fosse eu, se fosse eu. Ainda bem que não é você, porque se fosse o time que você torce, estaria pior, porque cada um tem uma opinião, cada um tem um conselho, e se esses conselhos fossem bons, ninguém teria derrota, ninguém teria um fracasso, ninguém. Mas Deus está dizendo bem claro: olha, se eu coloco vocês no conselho de vocês, é porque o conselho de vocês não é bom. Vocês vão quebrar a cara, e quebram. E o triste é que quando cometem erros, não fazem o que a palavra de Deus diz. Vá lá para Apocalipse capítulo 2. Quando cometem erros, não ouvem Deus, não querem Deus com eles, com você, vive os desejos do coração, os seus conselhos, a coisa não está caminhando, não está fluindo,
Eu conversava com um pastor, irmãos, ainda agora, e teve uma vez um certo pregador, e esse pregador, ele tentou até me atrapalhar. Ele tentou me atrapalhar, ele achou que aquilo que ele estava fazendo era bom, e ele estava tentando me atrapalhar, num lugar que eu fui pastor da Igreja da Graça. Aí ele estava fazendo, ele mais um grupinho, falou: não, vamos fazer isso que a gente vai atrapalhar o pastor da fé. Estava fazendo. Bem, o que ele fez parecia ser bom, parecia que ele estava certo, mas de repente a vida dele e dos outros começaram a cair, eles começaram a cair. O ministério dele começou a cair, a igreja foi esvaziando, a coisa foi ficando difícil. Um dia ele até liga para o outro pastor, fala com outro pastor pessoalmente e diz: e aí, será que o pastor da fé tem bronca de mim, tem raiva de mim? Ele falou: não sei, pergunta para ele. Poxa, eu queria trabalhar com ele novamente, será que não tem uma vaguinha? Será que ele não tem uma vaguinha lá para mim não? E etc, ele e os outros. Aí passou, como diz a história de criança, né? Passou um avião e nele estava escrito que aquele pastor é derrotadão, e assim por diante. Aí, um dia eu me encontrei com esse pastor, ele olhou para mim e disse: ei, pastor da fé, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Eu olhei para a cara dele e falei: tudo bem, rapaz? Ele: eu estava de barba, de cavanhaque, está ficando branco, hein? Se está me assistindo, sabe o que? Está me assistindo, ele vai saber. Está ficando branco, desbranquiçando tudo, hein? Eu falei: tudo bem? Eu estou aí, né? Eu falei: estou vendo que você está aí. Hoje você está aí, e ontem você estava lá. Mas pelo que eu percebi, que não houve o arrependimento. Quando você deixa de ouvir Deus para ouvir os outros, não quer que Deus caminhe com você, seja pastor, obreiro ou membro da igreja, você vai cair, porque Deus vai deixar você viver os seus desejos e os seus conselhos. Deixa eu ajudar vocês que estão aqui na igreja e ajudar centenas de pastores que estão me assistindo. Deixa eu ajudá-los, por favor. Você deixa, pastor, de ouvir Deus e não deixa Deus ficar com você. Aí você não tem a inspiração de Deus para fazer uma campanha para abençoar o povo. Aí quer fazer uma campanha que não tem nada a ver na palavra do Senhor. Aí já foge da escritura sagrada. Aí já quer fazer aquele negócio na igreja: pessoal, nós vamos fazendo, aí faz campanha que não tem nada a ver, que o Espírito Santo nem está ali. Alguém até abençoado é curado por causa da fé da pessoa, não pelo que o pastor está apresentando, porque Deus não está ali, porque aquela pessoa não ouviu Deus. Ela fez as coisas daquele desejo, daquela vontade dela, aparentemente vai dar certo. O que essa pessoa tem que fazer? Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. O que a pessoa deve fazer é ela se lembrar o que foi que ela fez. O erro dela foi quando ela deixou de ouvir a voz de Deus e tomou uma decisão que não veio do Espírito Santo. Isso é palavra para ficar no teu coração para sempre. Você tomou uma decisão que não foi o Espírito Santo que falou contigo, não foi a palavra. Você foi lá e achou que era bom e pum, e fez, pum, falou, pum, assinou, pum, tomou a decisão e está tomado, acabou, assunto encerrado. E a coisa não está andando, não está fluindo, está indo de mal a pior. Deus está dizendo, o título da mensagem: todo erro tem que ter um arrependimento. Errou, tem que se arrepender. Mas como eu dei o exemplo aqui, esse aqui você não vai, esse aqui deixa para lá, nem me lembro dele, nem me lembro dela.
do pecado ou da pessoa. E o pior é isso aqui, ó. Não, ele é de Deus, ele não vai guardar mágoa não. Como é que você sabe? Não, ele não vai ficar triste não. Como é que você sabe? Não, ele é de Deus. Bem, ele pode ser de Deus e o diabo está atormentando ele todo dia, e ele está guardando alguma coisa no coração. Você é a pessoa que pode tirar isso. Deus diz: você errou, você deixou de me ouvir, deixou de me querer. Agora, já que você não me quer, então fique com a tua razão aí. Você errou, está indo de mal a pior. Deus diz: lembra-te, o erro foi quando você deixou de ouvir Deus. Você é experiente, meu irmão, a senhora é experiente. Quantos anos você tem? 50 aí, 60 aí, 70 aí, você é experiente. Alguém vai lembrar daquela senhora? Eu lá na mocidade, peguei folhetozinho com os jovens andando na rua, vi duas senhoras de idade, cabelo branco, conversando, e eu fui lá e disse para elas: senhoras, tudo bem? Boa tarde, quero falar de Jesus. Menino, olhou para mim as duas e disse: menino, você quer falar de Jesus para mim? Olha a minha idade, a sua. Eu olhei para ela e disse: não entendi. Para falar de Jesus tem que ter idade? Tem que ser mais velho, está igual sacerdote? Bem, não entendi, a senhora. Eu quero falar que Jesus Cristo, eu tenho idade para ser sua avó, e você quer falar de Jesus para mim? Eu vou explicar. Eu falei assim: minha senhora, eu não estou aqui para discutir religião. É que eu sou religiosa da igreja tal. Eu disse: bem, eu não sou religioso, eu sigo a Jesus Cristo vivo, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então eu quero falar de Jesus. Não, mas olha para mim, meus cabelos brancos. Eu disse, com todo o respeito, a senhora com cabelo branco, com toda a idade, a senhora é uma pessoa ignorante. Que ninguém que tenha consciência, sabedoria, entendimento, rejeita a palavra de Deus. E a senhora rejeita, ainda rejeita a verdade. Meu querido, o erro de muitos é não querer ouvir o que a palavra de Deus tem para falar. Mas eu sou uma pessoa idosa, eu tenho entendimento da vida. É como pessoas, se nós fizermos um culto de casal na igreja e falarmos: meu irmão, vamos ter um culto na igreja aqui, falar dentro da palavra de Deus, conforme você deve cuidar do seu marido, da sua esposa, relação sexual, dentro da palavra. Como é que você tem que tratar sua mulher, seu marido? Pastor, me diga que dia que você vai fazer esse culto, que eu não venho aqui não, porque eu sou experiente. Eu sou experiente, a vida já me ensinou. Bem, você disse bem, a vida, o mundo te ensinou, a palavra de Deus não te ensinou nada. A vida te ensinou, não a palavra de Deus. Às vezes o homem é tão experiente, aprendeu na esquina, aprendeu na rua, aprendeu com o avô, aprendeu com a mãe, aprendeu com a avó, aprendeu com todo mundo, só não aprendeu com o Espírito Santo. Aí vem a arrogância, vem a brutalidade, vem os maus tratos. Deixar de ouvir Deus é o erro. Volta, se arrependa do que você fez. Volte lá. E se tu pode ter com aquela pessoa, diga para ela: Francisco, Antônia, Pedro, Margarida, eu quero dizer, olhando no olho da pessoa, eu errei contigo. Se pode, faça. Se tem liberdade, frase que eu sempre digo: quem pode ser livre, seja livre. Quem tem a possibilidade, a condição, a chance de ser livre, seja livre. E não impeça, não embargue mais a manifestação do Espírito de Deus. Você está embargando. Enquanto você não se arrepender, não se humilhar ali, meu irmão, você vai ficar embargando a obra de Deus. O Espírito de Deus vai dizer: olha, enquanto você não se conserta, eu não posso me manifestar lá. Eu não posso.
Aí, como o Espírito de Deus não age, vai ficar usando a voz da cabeça, do coração, da razão e etc. E vai ficar mentindo para o povo, mentindo para o obreiro, mentindo para pastor, mentindo para a mulher, mentindo para marido, mentindo para filho, mentindo para os avós, e assim vai. E Deus está longe disso. Fiquem de pé, igreja.